Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Dando continuidade à aula de terça-feira, hoje a gente vai falar sobre inteligência de mercado para o desenvolvimento de novos negócios. Como eu olho o mercado, como eu garimpo oportunidades. Eu vou mostrar para vocês aqui. E lembrando, se você não assistiu à aula anterior, onde eu mencionei a importância de você olhar para dentro da caixa antes de olhar para fora dela, compreendendo os porquês, o porquê eu vendi, o porquê eu não vendi. Eu convido você a assistir essa aula antes de você começar essa daqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Só lembrando, o objetivo dessa aula é minimizar parte das dores que vocês responderam nas pesquisas e caixinhas de perguntas que fizemos ao longo do ano. E como as inscrições para o meu programa de aprendizagem TIV 4.0, Técnica Inteligente de Viabilidade, abrem amanhã, dia 1º de agosto, e eu resolvi preparar vocês para que todos estejamos na mesma página. Sem mais, vamos começar? Hoje mergulharemos em algumas estratégias que permitirão entender oportunidades em nível macro e vocacionar áreas para compreender quais nichos são mais atrativos para o desenvolvimento de novos negócios. Vem comigo. Eu vou mostrar para vocês a essência de como a Prospecta Inteligência garimpa oportunidades, de como nós buscamos compreender a dinâmica de funcionamento do mercado lá na origem. Vem comigo. Se você está chegando agora, o meu nome é Cristiano Rabelo, eu sou CEO do Grupo Prospecta. Prospecta é uma empresa de inteligência de mercado com atuação em nível nacional. E nós estamos sempre nos dedicando a compreender o mercado para novos entrantes, né? Qual o produto mais atrativo para aquela região e sempre validando as oportunidades para encontrar o melhor modelo de entrada, seja de loteamentos, empreendimentos residenciais de primeira ou segunda residência, empreendimentos verticais, comunidade planejada, mall, hotelaria, shopping center, enfim, empreendimentos de base imobiliária. Em todo o país nós estamos aí buscando entender qual a dinâmica de cada nicho de mercado. Sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas no MBA de Negócios Imobiliário e Construção Civil há mais de 12 anos. Sou professor da Universidade de Paris, em São Paulo, no MBA de Negócios e Finanças de Real Estate e criador do método MID, Mercado Imobiliário Descomplicado. O objetivo da gente é esse aqui, é descomplicar, é mostrar para vocês como nós fazemos no dia a dia. Eu respiro, eu vivo isso no meu dia a dia. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou alérgico também, tá? Então, o tempo inteiro eu estou no garimpo de oportunidades. Caramba, como é que a gente olha a oportunidade? Como é que a gente entende essa dinâmica do mercado? O segredo está em como você começa. Por onde eu vou começar? Será que eu analiso primeiro a oferta, vejo o que está vendendo, o que não está vendendo, depois eu vou entender a demanda? Não. Basicamente, eu trabalho na compreensão desses três grandes pilares. Eu botei aqui uma flecha justamente para mostrar para vocês a essência daquilo que vem primeiro e daquilo que vem lá no final. A ponta da flecha é o final dela, né? O início da flecha está aqui. Pois é, o mercado imobiliário ele gasta uma energia muito grande para entender tudo que está acontecendo no que tange a oferta. Se uma cidade está vendendo bem, ela está muito boa. Se ela está vendendo mal, ela está muito ruim. Caramba, se eu te disser que cada 10 empreendedores, 9 entendem o mercado de forma aprofundada. 9 fazem estudos de mercados mais aprofundados e entendem o melhor modelo de entrada. Pois é, se você partir da premissa de que muito poucos empreendedores aprofundam seus estudos, eu tenho uma chance muito grande de ter qualquer tipo de desalinhamento. Se o cara lança um produto no mercado, esse produto está com preço errado, esse cara não vai vender. Se ele está com os atributos errados, ele pode vender, mas ele vai perder margem. O objetivo da gente vai ser sempre colocar uma oferta que esteja totalmente alinhada com a demanda, levando em consideração aquilo que tem percepção de valor. Aquilo que eu falei na aula 1. Exatamente, buscar aquilo que é importante, aquilo que está eletrificando as pessoas. No setor imobiliário, muitos atributos, na visão do incorporador, é custo. Se eu boto uma varanda gourmet, se eu boto uma garagem adicional, isso é custo.
Na visão de quem compra, é um atributo. Na visão de quem põe, de quem lança, de quem empreende, é um custo. Nesse sentido, eu vou gastar minha energia somente naquilo que tem grande percepção de valor. Deste modo, eu estarei totalmente alinhado com o meu mercado consumidor. Pois é. Então, observe, a maior parte da oferta lança no efeito manada. Então, se você está analisando a eficiência de alguma região, olhando somente a oferta, você está com um desvio padrão de erro muito grande. Porque o cara pode ter errado o preço, vendeu tudo. Será que esse cara acertou o preço? Será que esse cara, se acertou tudo, será que esse cara não raspou o último tacho da panela? Pois é, você não tem essa resposta. A oferta é um indicador atrasado. Aquilo que eu vendi é um indicador atrasado. Eu não sei se eu vou conseguir replicar essas vendas. E um indicador coincidente é o que eu tenho no estoque hoje, atualmente. Ou seja, esse cara nunca será um indicador antecedente. Somente as ofertas futuras, aquilo que está no pipeline da prefeitura, que indica o nível de confiança dos empresários com relação a novas prospecções. Mas aquilo que está no pipeline agora, ou seja, estoques ou o que foi vendido, ele está me dando um indicador atrasado e um indicador coincidente. Pois é, eu não posso balizar o nível de atratividade de uma região olhando só esse cara. Eu vou olhar ele, mas jamais eu vou ficar só nele. Maravilha. Quem gera oferta é demanda, e não é o contrário. Não é a oferta que gera demanda. Se você colocou uma oferta que é escassa, você identificou que existem desejos, que as pessoas que não têm nenhum produto e que têm demanda com perfil de compra. Então, a demanda que gera oferta, a demanda que gera uma nova criação. Bacana? Show de bola. Então, aqui eu vou entender todo o perfil perfil sociodemográfico, a quantidade de famílias, renda, idade, se são casados, separados, quantidade de filhos adultos morando com os pais, onde moram, onde trabalham, empregabilidade, que vai trabalhar a questão da composição e a manutenção da força de compra. Parte dela é medida pela empregabilidade e a outra parte é medida pelo endividamento das famílias. Então aqui eu vou entender toda a construção, o tamanho do mercado pelo lado da demanda. Caramba, será que essa cidade tem uma população flutuante que não mora na cidade e é um potencial comprador de um produto nessa região? Pode ser. Mas precisamos entender a quantidade de demanda, ou seja, as famílias segregadas por classe, por capacidade de compra. Quantas famílias conseguem comprar um AAA, um AA, um alto padrão, um médio alto, um médio, um standard ou um produto popular? Eu preciso entender volumetria, eu preciso entender as peculiaridades desse mercado por nicho, quantidade de mercado. E observe que a partir do momento que eu consigo entender a demanda e já consigo correlacionar com a oferta, eu já consigo, nessa simples correlação, entender demanda reprimida. Será que a demanda em um determinado nicho é maior do que a oferta ou não? Ou será que está saturado? Olha só, ou será que está saturado? Gente, a gente pensa, tem muita gente que acha que não. O meu produto só tem mais 70 unidades, só vou botar 180 apartamentos, só vou botar 300 lotes. Poxa, lógico que a cidade cabe. O problema é que quando você vai entender toda a dinâmica da oferta, tudo aquilo que está no pipeline de negociação e tudo aquilo que está para entrar, às vezes o mercado já está saturado e você nem sequer entrou. Às vezes, aquela cidade ela não tem uma taxa de crescimento alta que justifique uma recomposição de demanda, ou seja, a criação de novas camadas de demanda. Se essa cidade não cresce muito, ela vai ficar sempre dependente da demanda que existe nela. Ou seja, se a turma errar a mão, botar oferta demais, por mais que a oferta seja atrativa, você não vai vender. Vai demorar muito tempo. Então, observe. Eu analiso a oferta, mas quem gera a oferta é a demanda. Eu preciso entender se essa cidade tem uma capacidade de geração de novos ciclos de demanda. Eu preciso entender o tamanho do mercado pelo lado da demanda. Depois eu correlaciono com a oferta, se ele é maior ou menor do que a oferta em determinados nichos. Maravilha.
Mas o combustível do foguete está aqui, é a dinâmica econômica. O combustível do foguete, repito, está aqui. É isso aqui que faz com que o foguete saia do chão. A dinâmica econômica empodera as famílias. Quanto maior a geração de riqueza dentro de uma região, mais empoderadas as famílias estarão. Mais tração terá esse município para migrar pessoas economicamente ativas para lá. Pessoas acima de 20 anos querem empreender, ou que vêm trabalhar, ou que vêm estudar. É o que nós chamamos de população flutuante a trabalho ou população flutuante a estudo. Pois é, ninguém muda para uma cidade tão somente para ter qualidade de vida. A pessoa vai precisar entender se ali o cara consegue sobreviver, gerar riqueza e se manter. A qualidade de vida hoje ela entra como acessório, ou seja, ela entra a partir do momento que o primeiro pré-requisito seja preenchido. Show de bola. Então, a dinâmica econômica, quanto mais efervescente ela for, ela vai gerar mais camadas de demanda. Olha que doido. Cada vez menos as pessoas estão tendo filhos e cada vez mais as pessoas estão vivendo. Então, cada vez mais os municípios têm se tornado dependentes de uma dinâmica econômica pujante para que ela gere tração, como eu falei anteriormente, para migração. Pessoas venham para cá. Pois é, quanto mais aquecida for a dinâmica econômica local, ou da cidade, ou da microrregião, maior será o ciclo de demanda. Ou seja, essa cidade vai estar crescendo. E, consequentemente, os ciclos de oferta. Então, a brincadeira ela começa aqui. Você quer entender o mercado de oferta? Entenda primeiro as estruturas de dinâmica econômica da região. Às vezes, eu até estou numa região ruim, numa cidade ruim, contanto que ela esteja próxima, se possível, ao lado de uma cidade top da galáxia. E aí ela vai receber gente através de transbordo. A cidade de lá está crescendo bastante, a turma está vindo para aqui, para outra cidade, em busca de custo-benefício. Compra mais por menos. Então, a dinâmica econômica na cidade ou na microrregião, onde está a cidade que você vai empreender, ela é primordial. Cidade que não cresce muito. Se você errar a mão na oferta, você vai estar com sérios problemas. Uma venda de anos. Pois é. Então, a brincadeira começa aqui. Dinâmica econômica gera demanda e a demanda gera oferta. O sentido é esse, não o contrário. Para onde eu devo olhar? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de oportunidades. Será que essas cidades são oportunidades ou não? Eu peguei aqui o IBGE, população de 2022, eu nem botei aqui a marcação, mas essa população aqui já é de 2022. E eu botei a empregabilidade, o saldo de emprego até maio de 2023. Eu quero saber o seguinte, se essas cidades elas estão tendo se estão tendo superávit ou déficit de emprego. E aí eu botei as 10 mais que estão empregando hoje, mesmo nesse momento de retração econômica. E depois eu botei a população atual de 2022, né? E a TGCA, taxa geométrica de crescimento anual, de 2022 até 2010. E aqui a predominância da geração de riqueza local. Então, partindo da premissa de que as cidades que estão empregando muito, estão tendo saldo positivo, podem estar ainda com a sua microeconomia preservada, ou seja, a turma está fazendo a manutenção, não está pegando fogo a parada lá, vamos ver se elas são as oportunidades. Bom, eu tenho Ipatinga, 227 mil habitantes, mas olha que detalhe, ela está decrescendo, a cidade ela diminuiu um pouco nesses últimos 12 anos. As pessoas saindo de Ipatinga. Tudo bem que é uma diminuição muito pouca, em torno de 0,42%, mas a minha base populacional ainda está muito boa. Uma cidade de 227 mil habitantes é atrativa. Poxa, tentar entender como é que está Ipatinga. Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, saldo positivo de emprego, 621 mil habitantes e uma taxa de crescimento baixa, mas positiva, 0,25%, predominância de comércio e serviço. Vou dar uma olhadinha,
o que está acontecendo lá, vou entender a cidade, vou ver se está tendo migração de pessoas, a população flutuante, vou ver a demanda, a oferta. Ou seja, aqui a gente já começa a pegar uma série de variáveis, de dados, para construir o nosso grande quebra-cabeça, a nossa coxa de retalhos, para entender se aquela cidade é interessante ou não. Nova Lima, região sul metropolitana de Belo Horizonte, eu peguei aqui o exemplo dos 10 mais de Minas Gerais. Região sul de Belo Horizonte, uma população bacana, uma cidade está crescendo bastante, mas justamente por conta do transbordo, né, da classe social de renda interessante, que está indo ali para a região de expansão urbana sul de BH. Patrocínio, patrocínio, terra do meu pai, 0,70, a família de meu pai toda da região, 0,71% de crescimento anual, 522 de 32 é o superávit de emprego, aqui até maio, e aqui a gente está vendo uma população também bacana. Já a Urucânia, população muito pequena, eu precisaria entender a Urucânia dentro do contexto de microrregião. Será que ela está próximo de uma cidade que tem uma população um pouco mais adensada? Mas ela também está crescendo, 3 pontas. Aqui eu tenho a cidade São João de Bicas, 34 mil habitantes, 2,5. Cara, eu gosto de uma cidade de 34 até 45. Aí uma cidade para você começar a trabalhar loteamento. Tem que, obviamente, entender o que está acontecendo nessa cidade, mas ela está crescendo, hein? E, sobretudo, olhar a ótica da microrregião, onde ela está inserida. Varginha, cidade fantástica, superávit de emprego, uma população muito boa, uma taxa de crescimento não tão alta, mas positiva, abaixo de 1%, 0,86%. Será que são oportunidades? Então, sempre a gente vai pegando variáveis. Eu gosto muito de pegar as cidades que estão tendo a maior taxa de crescimento associado com o número de pessoas residentes na região, ou seja, a população. Gosto de pegar a população flutuante a trabalho, faz tudo. Gosto de entender a empregabilidade, ou seja, a gente vai montando a nossa coxa de retalhos. E observe que a maior parte aqui, tanto o TGCA quanto a empregabilidade, elas estão totalmente associadas às estruturas de geração de riqueza. Em nenhum momento eu estou botando oferta aqui. Puxa, como está a velocidade da consolidação dos arranjos familiares na sua região? Tem muita gente casando, tem muita gente separando. Eu gosto sempre de pegar o total de casamentos na região e o total de divórcio. Aqui a gente consegue entender a dinâmica de formação dos arranjos. Quem já escutou aquele detalhe? Quem casa quer casa e quem se separa também. Pois é. Então, entendendo que esses são potenciais compradores de imóveis, isso aqui eu peguei em nível nacional, mas a gente consegue pegar isso mais atualizado em nível de cidade, você consegue ver a quantidade de famílias que casam por ano. Ou seja, um incremento de demanda com potencial de aquisição de um imóvel ou de aluguel, né? Se o meu mercado não está tão interessante para venda, ele está mais interessante para aluguel, eu vou precisar que alguém compre para alugar. Então, o meu potencial consumidor em lugares que está bom para alugar é o potencial investidor que vai comprar lá aquela unidade para alugar para o cara que quer morar. Então, presta atenção na formação desses arranjos e na velocidade deles. Então, aqui a gente estava fazendo as análises, entendendo algumas variáveis que podem sinalizar que aquela cidade é interessante ou não. Mais uma vez eu digo, eu adoro analisar as TGCA, as taxas de crescimento anual, adoro analisar a população flutuante, adoro analisar a população, o crescimento populacional, seja ele absoluto ou através da TGCA, e a empregabilidade. Aí a gente vai o quê? Aprofundando as nossas análises, né? Gente, se você for parar para pensar, todas as empresas, sejam elas de maior porte ou de menor porte, têm recursos escassos. Não dá para analisar profundamente tudo que chega na região, tudo que chega para você, todas as áreas que chegam, todas as oportunidades que chegam. Então, o mundo ideal é que você faça um filtro das cidades que são atrativas para você ligar o teu radar junto às imobiliárias somente daquelas cidades que são atrativas para você. Por quê? Porque senão você vai continuar recebendo uma porrada diária. E vem para mim. Venhamos e convenhamos. Ninguém traz uma área para você que não seja top da galáxia. Toda área é filé. Todas as áreas são muito boas. E se você não empreender nela, você não vai dormir, você vai ser uma pessoa infeliz.
brincadeiras à parte, mas todas as áreas são boas. Ninguém chega e fala, cara, toma aqui uma área meia boca para você empreender. Não, todas são filé. Então, eu vou ter que analisar essas áreas. E a gente não tem recurso, a gente não tem tempo, a gente não tem dinheiro, a gente não tem pessoas para poder analisar tudo que chega. Por isso que eu gosto, primeiro, de fazer o filtro, de botar a boca do funil. Primeiro, entender as cidades, as regiões que são atrativas pela perspectiva de dinâmica econômica, de demanda, de população, e aí a gente vai afunilando para chegar e falar, desse aglomerado de cidades, essas top 20 são as mais atrativas. Turma, só me traga uma área dessas top 20. Pois é. Depois disso, a gente vai analisar as áreas que chegam. E quando a gente for analisar as áreas que chegam, a gente já vai partir para entender a vocação de cada área delas. Eu sempre gosto de entender a vocação pelo viés do potencial de mercado. Mas existem soluções hoje tecnológicas que vão te ajudar a entender a vocação completa. A vocação pelo potencial de mercado e a vocação pelo potencial construtivo. Eu preciso entender aquilo que eu posso fazer no terreno, o máximo que eu posso fazer, e entender se o mercado absorve aquele máximo, potencial construtivo e potencial de mercado. Aqui eu listei algumas soluções fantásticas que estão aí no pipeline do mercado imobiliário. Tem o Instacasa, solução completa para o loteamento, atuando desde a compra da residência até a construção da residência, desde a compra do terreno, até a construção da residência, opções de projetos extremamente acessíveis. A Place OSPA, ela trabalha com a vocação do terreno pelo potencial construtivo, ou seja, aquele estudo de massa rápido, você já consegue entender o que dá para fazer. A Urbia, ela faz semelhante à Place, mas para loteamento, enquanto aqui a Place está dedicada a entender o potencial construtivo, a Urbia está dedicada para entender o potencial loteável. Tem a plataforma Terreno Livre, que é uma plataforma fantástica, onde você consegue entender todos os terrenos disponíveis para incorporação e o perfil dele, se ele está disponível, se o dono do terreno aceita permuta, se é só venda mesmo, enfim. Você já consegue entender tudo na região que tem para uma nova incorporação. Uma plataforma fantástica que tem crescido muito. A turma tem muita qualidade naquilo que está ofertando. Então você consegue visualizar aí terrenos para uma nova incorporação em vários segmentos, seja para comercial, para residencial, enfim, vale a pena conferir. E tem esse aqui eu tenho um carinho especial. Esse aqui é o relatório vocacional, uma solução criada por nós, a Prospecta Inteligência. Exatamente. Ela em apenas 10 minutos, você clica em um determinado terreno, em apenas 10 minutos você consegue entender o potencial de mercado, a vocação imobiliária pelo potencial de mercado. Então, hoje ele está disponível para empreendimentos verticais, para apartamentos, onde a partir de um clique no terreno, você vai escolher uma área de influência, que pode ser de 1,5 km, 3 e 4,5 km. E a partir daí você vai pegar todos os dados que estão dentro dessa área de influência, entendendo volumetria, entendendo o tamanho do mercado pelo lado da demanda, todo ele segregado em alto padrão, AAA, AA, alto padrão, médio alto, médio padrão, standard e econômico. Você vai conseguir entender, por exemplo, quanto pode custar um produto em cada nicho de mercado e a quantidade de famílias que tem, associado a ofertas. Basicamente, ele tem duas versões. Tem a versão do relatório Basic, ele dá a demanda, oferta de terceiros, o que está no pipeline da internet, e as centralidades, todo o ecossistema de comércio e serviço na região. Já a versão Pro, que tem algumas cidades, não são todas as cidades do Brasil, o Basic pega o Brasil inteiro, mas a versão Pro, ela pega algumas cidades. A São Paulo capital, Belo Horizonte, região metropolitana de Florianópolis está entrando daqui a 15 dias, tem região metropolitana de Goiânia, na realidade é Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia. Então lá já tem a versão Pro. A Pro ele pega demanda, oferta de terceiros e oferta de estoque, e o que tiver de lançamento. Então é bem rico nas informações. Vou mostrar já um template. Na realidade eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá gente?
Então, antes eu vou analisando a dinâmica econômica, demanda e oferta, para poder diminuir a boca do meu funil. Pessoal, voltando para cá, eu vou selecionar as cidades atrativas e eu vou dar sempre uma energia a mais nas estruturas de análise voltada para a dinâmica econômica. Depois, quando a boca do funil se estreitar, a gente vai usar soluções para poder entender o potencial de negócio de cada terreno que aparecer dentro das cidades que a gente já escolheu. Basicamente, uma vocação imobiliária ela se dá a partir de três grandes variáveis. Zoneamento, ou seja, o estudo de massa, o potencial construtivo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tudo isso associado com as restrições urbanísticas locais. As centralidades, né? Eu costumo dizer que no lugar que não tem praia, shopping center é praia. Então as centralidades elas vocacionam muito a região em torno de um terreno, bem como proporcionam um ecossistema de comércio e serviço para as famílias que lá estarão. E a renda também ela vocaciona muito, né? Regiões onde você já tem um certo adensamento, uma predominância de adensamento, onde você já tem uma região, muita gente morando em um determinado padrão social, você gera barreira de entrada para um padrão social diferente daquele que tem no entorno do seu terreno. Então, a renda, a predominância de renda, ela vocaciona muito a área. Então, basicamente, a gente entende a lógica, né, de demanda, de oferta e de centralidades. E aqui eu termino, mas eu vou mostrar para vocês um template do vocacional, para ficar bem consolidado aqui. Uma região metropolitana, uma região estudantil de Goiânia. Tá? Aqui tem os diferenciais da prospecta. Isso aqui já é um entregável do relatório vocacional. Tá? Você entra lá, faz a marcação do teu terreno e você em 10 minutos já recebe isso aqui, depois que você consolidar a contratação. É on demand, você paga por relatório, tá? Você não tem assinatura, não. Então, aqui são alguns números da prospecta, aqui são alguns números do braço de treinamento nosso, que inclusive, pessoal, no dia 1º de agosto, nós estaremos com as inscrições abertas da nossa segunda turma do ano, da TIV 4.0, Técnica Inteligente de Viabilidade. É um curso que trabalha com maior profundidade, tanto a viabilidade de mercado quanto a viabilidade econômica e financeira. Metodologia e ferramenta. Vocês vão ficar com a ferramenta para vocês de viabilidade. Ela é top da galáxia, gente. Eu sou suspeito pra caramba para dizer, mas olha lá os depoimentos. Nada melhor do que a turma que já fez. Então aqui eu tenho a versão Pro. Basicamente ele vai dar aqui para gente a vocação imobiliária pelo potencial de mercado, né? Então ele vai pegar a concorrência tanto de terceiros quanto do lançamento, o perfil da demanda e a dinâmica econômica através do ecossistema de comércio e serviço. Aqui ele tem o storytelling, ele vai te dar o perfil de idade, todo ele organizado por grupos de gerações. A gente sempre dá uma ênfase maior nas gerações Y e X, que tem a maior concentração de jovens e adultos que participam mais do consumo e das formações dos novos arranjos familiares, ou seja, é a turma que compra imóveis, é a turma que casa, é a turma que se separa. Aqui eu vou sempre buscar entender os domicílios com maior densidade, correlacionando no mapa dinâmico que esse relatório entrega. Você já consegue ver os domicílios com maior concentração e correlacionando com a idade, você já consegue ver se tem muito adulto morando com os pais. Aqui, perfil de domicílio, a quantidade de gente que tem domicílio próprio quitado, que pode fazer um upgrade, e domicílios em aluguel, que é o cara da primeira residência. Renda, as estruturas de renda familiar, déficit imobiliário, a demanda plus, que a gente chama de demanda total, a oferta, que ela é separada em terceiros e lançamento, a gente mostra o preço, a quantidade do dormitório e a metragem. Aqui todo o ecossistema de comércio e serviço que foi sinalizada como essencial pelas famílias entrevistadas pela Prospecta nos últimos 4 anos. Aqui, o que é VGV, o que é VSO? VSO é eficiência de venda, né? Quanto maior o VSO, maior a eficiência de venda naquele nicho de mercado que a gente está mostrando. Fator de absorção, que é o FDA, para cada oferta que nós sinalizarmos que tem potencial de mercado, tem 4 potenciais compradores, nós consideramos isso em função de todo o histórico que nós temos, cada 4 pessoas que sinalizam o interesse de compra, historicamente em torno de uma pessoa compra, isso aí você vai poder construir depois o teu indicador, mas aqui a gente mostra um potencial de mercado assim. Aqui eu tenho os nichos, levando em consideração renda bruta familiar, marido e mulher, ou seja, qual a premissa básica de financiamento imobiliário é a renda bruta.
tanto do marido quanto da mulher. Então aqui eu tenho o padrão econômico, standard, médio padrão, médio alto, o alto padrão, double A e triple A. Aqui o econômico está sem subsídio, ele está no lastro. Então aqui eu tenho a renda e quanto eles podem comprar. E aqui a simulação de compra, a gente considera o endividamento máximo utilizado como premissa de financiamento pelos bancos e o financiamento máximo também como premissa utilizado pelos bancos. A taxa de juros a gente atualiza toda segunda-feira. Desculpa. A taxa de renda a gente utiliza, a taxa de juros a gente utiliza como referencial a Caixa Econômica. E observe que, além de entender o perfil de renda, eu consigo saber quanto eles podem comprar. Premissa crucial para lançar um produto, caramba. O meu produto tem que estar alinhado com a capacidade de compra local. Senão eu não vou vender, caramba. Então aqui, o médio, o standard, eu posso botar um produto de 226 a 374, o médio padrão de 374 a 730, ou seja, está totalmente alinhado com os deltas de renda, e levando em consideração endividamento máximo e financiamento máximo. Aqui é a área de influência que eu tracei, ele considera uma isócrona. A isócrona, ela considera o sentido das vias, os obstáculos naturais e a mobilidade urbana. Então é como se fosse um carro andando, né? Ele não vai ser um raio perfeito, ele vai considerar isso uma premissa crucial, levando em consideração que mobilidade urbana é o que faz com que a pessoa decida se muda ou não para um determinado bairro. Eu escolhi 1,5 km, mas no site você pode escolher até 4,5 km. E daqui, vou falar a data, né? Essa aula pode ser atemporal. Então, em setembro, nós estaremos lançando a versão para a cidade, para loteamento e para casas. Então, hoje ele está com um apartamento, mas vai ficar bem interessante. Então, setembro de 2023. Então, aqui já tem os dados. Você vê que a maior predominância nessa região é de geração Y e X, com a maior predominância aqui, pouca coisa, de 25 a 39 anos de idade. Aqui eu vejo os pontos de maior adensamento, quanto mais escuro, mais adensado a informação dessa turma. Lá na frente tem um mapa dinâmico onde você vai clicar na tela e ele vai te mostrar o dado na tela, sem você precisar exportar para Excel, tá? Muito bacana, esse mapa fica ativo durante 2 meses. Aqui eu tenho o perfil de moradores, eu tenho 1 e 2 moradores. 1 e 2 moradores, que é o perfil de estudantes mesmo, né? Ou seja, a maior parte dos domicílios naquela região é de 1 e 2 moradores. Muita gente que mora de aluguel, seguido de domicílio próprio quitado. Então, déficit imobiliário alto nessa região, seguido de uma demanda plus, que é o que é todo mundo junto, tanto quem mora de aluguel quanto quem tem domicílio próprio quitado. Aqui, eu sempre gosto de visualizar os pontos de maior densidade de domicílios que tem mais de 3 moradores. Por que, Cristiano? Lá na frente eu posso fazer uma combinação de camadas. Domicílios que têm mais de 3 moradores com domicílios com concentração grande de jovens e adultos, geração X e Y. Ou seja, eu vou ter muitos adultos morando com os pais. Esse adulto morando com o pai pode comprar um apartamento, pode casar, pode separar, enfim. Aqui, demanda total. E aí a gente começa aqui, o ecossistema de comércio e serviço, ele começa a plotar alimentação, educação, serviços financeiros, se tiver shopping center ele bota. Em São Paulo ele aparece até o metrô e o zoneamento, é bem bacana em São Paulo. Aqui um dos slides mais importantes, onde eu tenho a demanda e a oferta. Aqui, por exemplo, médio padrão. 710 pessoas podem comprar um médio padrão e eu tenho 93 ofertas. O que me dá uma demanda reprimida de 617 unidades. Padrão standard, eu tenho 938 famílias, eu só tenho 61 ofertas, o que me dá uma demanda reprimida de 877 possibilidades, eu poderia botar, aqui é o VGV máximo oriundo dessa quantidade, e o que mais dá para fazer aqui é o padrão econômico, né? Então aqui ele diz os deltas de renda. Aqui ele já mostra a predominância de renda na região, lembrando que a predominância de renda é uma barreira de entrada para rendas que não sejam semelhantes a ela. Então aqui ele tem o standard, ele tem um médio alto padrão aqui do lado e ele tem a maior parte aqui médio padrão. Aqui o algoritmo ele já faz a conta, levando em consideração variáveis como predominância de renda,
quantidade absorvível, o VGV é possível. Ele classificou o econômico como melhor, seguido do standard, médio padrão, alto padrão. Eu poderia fazer em todos eles, mas o algoritmo está me dizendo o que é melhor pela ótica de risco. Vamos ver se ele mantém isso. Aqui, mais uma informação muito bacana, tá, gente? A nossa solução, ela não entrega só dados, ela entrega informação. Ou seja, o algoritmo faz uma leitura. Ele te dá uma leitura daquilo que ele está vendo. Ele está dizendo aqui que o mais atrativo nessa região até agora é o econômico, que dá para fazer 1.400 unidades, um VGV próximo de 170 milhões, mas ele joga a responsabilidade no VSO. Será que está tendo venda nesse nicho? Por hora ele diz que o mais interessante é esse. Aí depois ele vem para painel de ofertas. Então aqui ele está dizendo, por exemplo, aqui está todo mundo junto, tanto terceiros quanto de lançamentos. Eu tenho 14% de lançamento de ofertas de 2 dormitórios, de 51 a 60 metros, de 374 a 713 metros quadrados, médio padrão e tem uma demanda muito alta. Aqui eu já vejo o outro perfil, a maior densidade aqui é de 3 dormitórios, de 71 a 85 metros, também médio padrão dentro dessa fatia e tem uma demanda muito alta. Então aqui ele sempre vai buscar o algoritmo dizer o que menos tem oferta e tem demanda, que são os gaps de mercado, né? Então ele diz o que menos está sendo ofertado é alto padrão, tem demanda, e ele diz aqui o produto que seria uma possível oportunidade. Mas, mais uma vez, ele joga a responsabilidade. Será que está tendo VSO? Será que está tendo venda? Como esse relatório ele é a versão Pro, ele chega até aqui. Ele te dá a eficiência de venda. Se ele fosse o Basic, ele amarraria somente no potencial lá, a correlação de demanda e oferta direta. Não teria o VSO. Então aqui no VSO eu poderia ter 500 oportunidades aqui, mas ele sempre vai classificar para mim os 3 melhores. E olha que coisa interessante. Os 3, só tem 3 produtos basicamente. Os melhores são de um padrão só. O que está vendendo lá é médio padrão, de 2 e 3 dormitórios, metragens diferentes, aqui é o preço médio de venda e os VSOs. Caramba, e tem demanda, né? Aqui, de 2 dormitórios, 61 a 70 metros, médio padrão, tem demanda, o valor agregado 521 mil, estão vendendo, tem um VSO de 80%. Pô, tá legal, hein? E aqui ele me dá uma análise, dizendo que o VSO, que o que mais está vendendo na região é médio padrão. Aqui ele mostra a sobreposição de renda e oferta total, depois ele abre só a oferta de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 3 dormitórios, 4 dormitórios e por aí vai. E depois ele chega à conclusão. Ó, a análise da absorção aqui, o mais interessante é médio padrão. E ele diz, ó, um nicho de mercado mais bem classificado no ranking, que é o econômico. Lembra? O ranking, ele tinha dito que o melhor era econômico, mas o algoritmo mudou de opinião. Ele disse que como não obteve a melhor eficiência de venda, ele mudou. Sendo assim, ele vai indicar que o refinamento do nicho de mercado deve ser em cima do que tem VSO, ou seja, eficiência de venda, e absorção. Então ele mudou de opinião o relatório, ou seja, o algoritmo está dizendo que o mais interessante agora é você focar no médio padrão, que dá para fazer 617 ofertas, um preço médio de R$ 405, 405 mil. Essas são as 3 tipologias que mais estão vendendo. Lembrando que esse relatório ele não dá intenção de compra, ele te dá potencial de mercado. Então aqui eu relacionei demanda e oferta, eu já estou dizendo demanda reprimida e o que está vendendo qual é a melhor demanda reprimida, ou seja, o que ainda tem mercado e o que está vendendo bem. Eu já estou relacionando as duas variáveis. Aqui ele diz o seguinte, beleza, agora o relatório vai fazer um refinamento. Eu vou pegar aquilo que o relatório está dizendo que é interessante, que é o médio padrão, e vou pegar somente o médio padrão agora nessa área de influência e ver quais são as melhores quadras e piores quadras. Para isso a gente aplica uma metodologia de inteligência artificial chamada Self-Organizing Maps para poder gerar grupos, clusters. A gente vai gerar 5 clusters, 5 grupos, ou seja, a melhor quadra, a pior quadra, e vamos classificar eles, né? Qualificar. Eu pego o público-alvo mais atrativo, que o relatório disse, faço o cálculo de espacialização, gero os grupos, faço o ranqueamento e faço a vocação. Defino a vocação.
Então ele está dizendo que vai ser um médio padrão, aí o meu grupo aqui ele faz o cálculo desse grupo com base nessas variáveis e as notas. Aqui eu não tenho eficiência de venda, mas eu tenho demanda, então ele dá a quantidade de absorção por quadra, aqui está o meu potencial terreno, que eu estou avaliando se eu compro ou não. Aí depois ele vai me dando grupo a grupo o que eu consigo absorver de cada grupo, grupo por grupo, e no final ele me dá o pior grupo, que é o péssimo lugar, né? E tem eficiência de venda, mas não tem demanda, que é justamente aqui. Então aqui a gente consegue dizer o melhor e o pior desse médio padrão que ficou atrativo. E no final o relatório ele dá uma conclusão. Ele está dizendo aqui que começou sinalizando que o mais atrativo era o padrão econômico, que tinha uma absorção de 1.400 unidades, mas como ele não teve eficiência de venda, ele mudou a opinião para o médio padrão, que dá para fazer 617 unidades, com esses 3 perfis, que é o está mais vendendo. Aqui ele diz algumas situações que podem estar fazendo com que o econômico não esteja vendendo lá, potencial ainda pouco explorado, a demanda com baixa intenção de compra, a região está mudando o perfil, não é viável fazer nada, um econômico lá, por isso não fecha a conta. Aqui ele está dizendo que mesmo que a gente está dando um relatório super rico, você tem que fazer estudos quant e quali, né? Você tem que fazer lá estudo qualitativo, quantitativo, saber se tem intenção de compra, detalhar o produto, saber se tem área gourmet, se precisa, o que é importante para as pessoas. Aqui, o relatório ele busca ser preliminar, ele não busca jamais substituir um estudo completo. Ele busca você entender o que mais dá para ser feito na região, qual é o mais atrativo naquela região, beleza? Maravilha. Mas aí você tem que entender pela ótica do potencial, aprofundar os estudos, saber se essa demanda que eu apontei como um grande potencial, se ela está com intenção de compra no curto prazo ou no médio prazo, saber o que é importante para ela, para eu poder desenhar o produto detalhadamente, se tem quantas garagens, se tem varanda gourmet, se tem cozinha americana. Então você só vai conseguir fazer isso através do afunilamento, do aprofundamento dos teus estudos. Mas pelo menos aqui o relatório já te dá. O melhor potencial de mercado é esse, que tem maior demanda, que tem eficiência de venda nesse caso e tem uma absorção bacana. E no final nós temos o mapa interativo, clicando aqui, e aí você vai poder ativar aqui o que você quer ver, tipo renda. Você dá um zoom, você vai clicando aqui por quadro, o setor censitário já vai te dando as diferentes rendas médias, ou seja, você consegue ter uma visualização cirúrgica. Aqui está o terreno onde eu estou prospectando, então a gente consegue ter uma informação muito bacana. Eu posso, por exemplo, explodir as ofertas, e à medida que eu vou dando o zoom, ele vai desagrupando as ofertas. Se eu clicar em cima dela, ele abre o perfil dessas ofertas, olha aqui. E aquelas ofertas, aqui eu tenho uma unidade de 60 metros, 2 dormitórios, 463 mil. Então ele vai te abrindo todas as ofertas, à medida que você for clicando nele, ele vai te dando, você vai passando o mouse em cima, ele já vai te dando padrão. A cor da bolinha sempre vai sinalizar a cor do padrão da oferta, alinhado com quem compra, né? Por fim, aqui você tem camada de renda, camada de idade, camada domicílio próprio quitado, você consegue ver os pontos de maior concentração da turma que tem domicílio próprio quitado, sempre dentro da área de influência. Você clica aqui, você vai vendo a quantidade de domicílios nessa condição, então ele é bem rico de informação. Aqui, por exemplo, eu vou botar os clusters, né? Que é os agrupamentos somente daquilo que o relatório disse que era legal. Então, o grupo 1 é o melhor, o grupo 2 e o grupo 5 é o pior, onde não tinha absorção. Então, eu vou tirar aqui as ofertas todas, para vocês verem melhor. Olha que bacana. Ao clicar aqui, você já vê a quantidade de unidades que podem ser absorvíveis por quadra. E tanto eu posso fazer um empreendimento aqui nessas quadras, como eu posso pegar a demanda, ou seja, posicionar o meu marketing de forma cirúrgica para pegar as regiões que têm a maior concentração de absorção, né? Pode comprar o meu produto. Então aqui, esse mapa fica ativo durante 60 dias a partir da aquisição de um produto, esse relatório. Eu vou estar disponibilizando para vocês o template de Maceió
E lá tem um vídeo, lá tem um videozinho de explicação melhor, que aí vai ficar lá no próprio template. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Então, basicamente, a gente entende a lógica do mercado pela dinâmica econômica, depois entendendo o perfil sociodemográfico, que é isso que a gente está fazendo aqui, e com as ofertas, para a gente entender o quê? Se tem demanda reprimida, se tem potencial de mercado, para depois disso a gente ir afunilando as oportunidades, afunilando os estudos para poder refinar as oportunidades, né? Entendendo, primeiro, se tem potencial de mercado, através da demanda reprimida, depois, entender o que eles querem, se tem intenção de compra no curto prazo, e aí se essa demanda que tem intenção no curto prazo consegue absorver aquilo que eu pretendo lançar, e se esse nicho de mercado gera ou não riqueza, que é a conta da viabilidade econômica e financeira. E aí, o que você achou da aula? Fez sentido todo esse olhar estratégico? Você acha que isso pode agregar valor na construção de novas oportunidades? Entender para empreender. Eu prego sempre isso aqui no canal. No dia 1º, amanhã, nós teremos uma nova aula onde eu mostrarei para vocês a viabilidade dentro de um negócio imobiliário, entendendo o impacto de uma alavancagem dentro do resultado de um projeto. Espero você amanhã.